Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek. Oi pessoal, aqui é o Admin TB. Nós estamos aqui no primeiro podcast do Anima Nerd. Bom, foi depois de muito tempo que eu resolvi trazer um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho de conteúdo do site. Porque na verdade o Anima Nerd, como vocês sabem, é o podcast oficial do A Fonte Geek. Então eu sou um dos editores, eu sou o editor-chefe do site A Fonte Geek. E aí a gente resolveu falar um pouquinho de assuntos nerds, filmes, animes. E hoje, o assunto de hoje é anime. Nós vamos falar de Sosei no Aquarion, que é um anime que fez muito sucesso no Japão. Não fez tanto sucesso aqui no Brasil, não tenho a mínima ideia do porquê. Por acaso, uma das editoras da página do site, ela era fãzaça do Sosei no Aquarion. E ela faz uma falta danada, eu gostava muito dela. A gente tem aqui do nosso lado, aqui no podcast de hoje, não vão ser todos os podcasts que vão ter amigos, que vão ter pessoas. Mas esse daqui, no caso, nós temos aqui o grande, inigualável, ele, o Mago Giva. Vamos deixar ele falar aqui algumas palavras. Boa tarde, pessoal. Bem, seu amigo de sempre, o Mago Giva, está aqui mais uma vez, presente, para a gente comentar sobre Sosei Aquarion. Pois é, aqui ele vai ser tipo assim, como se fosse um comentarista, o grande sábio, o grande mago, ele que sabe tudo dos animes, ele é uma pessoa diferenciada, ele viu, sabe o guru, exatamente, grande mago Chiba. Então, Sosei no Aquarion é um anime lançado em 2005, pô, já não sabia. Deixa eu ver, ele é um shonen, vamos chamar de shonen. Ele não tem cara de ser um seinen, né? Teve 26 episódios. Foram 3 ovas? Foi 3 ovas. 3 ovas, tá vendo aí? Eu não sabia. E aqui nós temos a produtora, a Bandai, claro, né? Eu queria achar o diretor do anime para informar para as Steph. Produtor, teve um americano, bicho. Diretor, Tonaksu Hideki. Deixa eu ver. Ele fez nada de importante, eu não tô vendo nenhum anime aqui que eu diria que é. Ele só teve a facção. Só fez Sosei no... O único anime que ele fez de importante foi Sosei no Aquarion mesmo. É isso. Então, vamos fazer aqui umas perguntas aqui pra Giva. A primeira pergunta é a pergunta que todo mundo quer fazer quando quer conhecer um anime. Vamos dizer que você nunca ouviu falar de Sosei no Aquarion, você ouvinte ou ouvinta, né? Você nunca ouviu falar de Sosei no Aquarion. E você quer saber? Vamos perguntar aqui pro Mago Giva. Mago Giva, o anime é bom? Bem, TB, você sabe muito bem que, pela minha visão, eu achei ótimo, maravilhoso, muito bom. Pra quem curtiu, como muitos além de mim, como você, vai ver que a qualidade da história, o contexto, é ótimo e bem interessante. Principalmente quando fala de algo que envolve religião e tecnologia. Hoje existe fatores que separam ambas as partes, a religião e a tecnologia. Para você ver, observar muito bem, a parte do começo da história fala muito da religião, pois o próprio Apollo News, na sua divindade celestial, ele se coloca como um ser angelical que tem a distanciamento com os humanos, onde a raça dele tinha um preconceito, onde humanos não entram em contato com seres celestiais, como os anjos. Como você vê na história que ele tinha um envolvimento sentimental com o colega dele, Thomas, pois no momento que ele se fez homem no meio das pessoas, ele gostou de Cecília, uma jovem garota de cabelos louros que criou um sentimento por ele. E nisso foi, como se diz na Bíblia, veio o mal e criou a inveja que veio de Thomas, passando a bola para ele mesmo, o TB. É por aí. Gostei da religião, é verdade. Bom, a sinopse do anime, ele começa com qual é o nome dele? O Apollo, né? Ele era um menino. Não, começa com o Apollo, primeiro episódio. O Apollo é um menino de rua e tal, e tá tendo uma guerra absurda, né? Com os anjos atacando os seres humanos porque sempre dá um conflito entre anjos e humanos. E aí, depois de 10 mil anos, os anjos voltaram a atacar os seres humanos.
E aí o Apollo, que é só um menino de rua, tá no meio da guerra. É um anime de mecha, tem muitos robôs também. E aí eu não vou falar mais do que isso. Como se fosse assim, como o Tia falou, os anjos são malignos. Eles acham que os seres humanos não são nada. E eles na verdade, eles comem os seres humanos, comem literalmente. E aí, por isso que tem essa guerra. É uma guerra que ocorre sempre. Não é 10 milhões de anos, né? Isso, 10 milhões. Muito bem, gente. Lembrou. E aí, essa é a sinopse do anime, né? Vamos falar aqui um pouquinho do negócio que já falou. Então, o Apollonius, que era o anjo... Apollonius, né? Então, ele amava o Thomas, né? Eles não se amavam. Tipo, o Thomas amava mais... Não era, bicho. Tipo assim, eles se gostavam, mas o Thomas gostava muito mais do Apollo. Thomas era meu amor de verdade. Só que o Apollonius, quando ele veio aqui para o planeta Terra e viu os seres humanos, ele se apaixonou pela Cecília. Quem é a Cecília? A Cecília é como se fosse... Uma Eva. Ele teve a mesma expressão que Adão teve quando viu Eva, ao ponto de que como ele convivia com seres da mesma espécie dele, Tinha mulheres lá. tinha mulheres, mas aquela coisa. Tinha as espécies, mesmas espécies. Tinha uma figura que parecia imitar sendo uma mulher, mas pelo fato de ele viu um ser diferente, de carne e osso, que era mulher, ele sentiu o interesse, a paixão. Nisso criou a velha intrigas, né? Foi isso. Aí, coitado do Thomas. Coitado, vamos falar, bicho. Fala a verdade. Thomas sofreu pra caramba. Então, é isso mesmo. Então, e a Cecília, que humano era esse? Então, há 10 milhões de anos atrás, havia os Atlantes. Sabe Atlântida? Quem viu aqueles... Né? Aí, então, os Atlantes, eles tinham uma tecnologia muito avançada. Então, os humanos de Atlântida foram que enfrentaram os anjos malignos, né? E aí, nesse enfrentamento, o Apollonius conheceu a Cecília, se apaixonou, Thomas, coitado. E aí, eles venceram a Primeira Guerra. E junto com o amor de Apollonius e Cecília, deu origem a formar um manche, melhor dizendo, um robô, que denominou como Aquarium. Um ser metálico que precisava de 3 naves para se formar um só, usando... Isso em Atlântida. Em Atlântida. E ao ponto de que, no momento que eles formassem um manche, o robô, na formação de 3 aeronaves, deram o nome de Sosei Agatar, uma forma... Sosei Agatar, uma forma de fazer uma fusão, que lembra também muito Dragon Ball. Não lembra, não. Né? Não lembro. Então, vamos lá. A próxima pergunta que eu vou fazer aqui pro nosso Mago Giva, então o nosso grande Mago Giva, é: quem é o verdadeiro herói ou heroína do anime? Quem é o verdadeiro herói? É Apollonius? É Apollo? É Sylvia? É Thomas? Quem é o verdadeiro herói ou heroína do anime? Pra você, Mago Giva. Na opinião do Mago Giva, claro. Bem, TB, você sabe muito bem que, pela análise profunda da história, dos personagens, o contexto bíblico, de religião, tecnologia, dá para se ver claramente que o personagem principal é o Apolo. O tempo todo é o Apolo. A Silva simplesmente era só uma secundária, uma companheira que lembrava muito a própria Cecília, pois se vê pela história que ela, como o irmão dela, são descendentes diretamente de Cecília e Apollonius. E ela tinha vergonha por possuir umas asas num punho direito, onde escondia de todo mundo, porque eles praticamente eram seres diferentes, não eram seres puros. Então era visto como um ser discriminado, que tinha que ter uma discriminação vindo da parte dos seres celestiais. Não era eles por eles terem poderes, esses descendentes diretos dos anjos e dos seres humanos, eles não tinham preconceito com seres humanos normais, tipo Apolo, não era? Acho que era assim. Não tinha preconceito não. O preconceito era mais voltado dos anjos por seres humanos. Com eles. Porque eles eram híbridos. Porque isso. eles eram híbridos. Isso, muito bem lembrado. Grande mago, você sabe tudo. Sabe tudo. A próxima pergunta, eu quero falar sobre as músicas do anime. Não é bem uma pergunta, é porque eu gosto pra caralho, bicho, das músicas de Você no Aquarium. Elas são muito, muito emocionantes, velho.
Quando a música, cara, quando o Apolo fala Sosena Aquarion, Gatai, Aquarion, é foda demais. E acrescentando no que você tá falando, TB, existe uma coisa também que você observou bem, no momento que Apolo ele entra no manche e recebe o espírito de Apolo News, mandando ele recitar um verso para ativar o poder do Aquarium News. É uma forma emocionante que até bota uma música que chega até a gente lembrar dos tempos dos tokusatsu. O bicho lembra mesmo, porra, verdade. Verdade. Pronto, a próxima pergunta, Mago Giba. Eu também quero responder. Pra você, quais são as partes mais marcantes do anime todo, nas 26 episódios, e do OVA também? O que você gostou mais, assim, que você lembra da cena mais marcante, assim? Fale aí pra nós aí. Pra mim só existem 4 cenas marcantes. Foi a primeira, quando o Apolo ele entra no Aquarion e vê o espírito de Apolo News, mandar ele recitar os versos para ativar o poder do Aquarion. O segundo é quando Apolo estava com Silva e estava com o chefe dele, Fudo, e mandou cada um representar a pessoa, onde ele chegava e falava para o irmão de Silva, dizendo que ele fede, onde chocou, ao mesmo tempo foi cômico, mas foi uma coisa bem diferente, tem que entender. Quando dá aquele contexto onde as pessoas chamam a gente de fedendo, quando a gente rechama aquele que chamou, a pessoa se sente ofendido. A terceira cena que eu gostei também foi quando a menina que ela achava que ela tinha a urucubaca de dar tudo errado. Essa era engraçada demais. Ela percebeu que ela não é o pé frio do anime. Simplesmente era só um pensamento negativo. Esse é um anime muito interessante porque tem essa relação. Eu vou falar, bicho. Tem essa relação homossexual entre Apolo e Thomas, e depois o Apolo gostou mais da Cecília. E também tem a relação muito interessante da menina de óculos lá, mecânica, que era apaixonada por essa moça aí. E no final a moça não quis. Mas ela tratou com educação, com carinho, né? E dá pra você perceber que, do mesmo jeito que essa menina de óculos que criou esse sentimento pela colega dela, pé frio, que tinha um pensamento muito negativo. Aqui, o nome da colega O nome Reika. Que essa menina que tinha a urucubaca, pé frio, essa Reika, essa colega dela de óculos criou esse sentimento que dá para refletir o mesmo sentimento que Thomas teve com Apolo News. No momento que ele foi rejeitado, disse assim, não, mas aquela coisa, mas foi o mesmo sentimento, mas aquela coisa, o Thomas reagiu com ódio, e a menina levou na de boa. Então, eu acho que o Thomas ele era um cara meio ruim. Não, mas não é se tratando um cara meio ruim. Não. O mesmo sentimento que Thomas teve com Apolo News, e Apolo News trocou ele pela uma gatinha. Falou certo, tudo. Sim, mas ele transformou o sentimento que ele tinha pelo Thomas, Apolo News transformou o sentimento que ele tinha por ele em um sentimento de amizade, ó. Tudo. Mas aí no momento que ele conheceu Cecília, ele sentiu o amor nascer no coração. Exato, foi isso mesmo. E no caso dessa menina de óculos, com essa menina, como é o nome dela mesmo? Reika. Já foi uma coisa mais platônica, porque ela sabia que não ia rolar nada. Exato. Porque quem gosta. Ela gostava do carinha. Ela gostava do irmão de Silvia. Era do irmão de Silvia que ela gostava. Continue aí, você estava dando mais um momento, não é? É isso, né? Nesse sentimento, se dá para refletir que é um amor platônico, que não podia se. E o quarto momento que eu gostei foi quando Thomas resolveu ajudar o Apolo e a Silva na formação do Aquarion. Ele percebeu que o sentimento dele foi muito primado para um ser celestial. Ele achou que ia ajudar. E no momento que ele contou que estava errado, ali foi um marco Aquarion. A minha cena preferida é no final. Mas não é quando o Thomas vira legal e resolve ajudar todo mundo para salvar a Bahia e salvar, né?
Pra mim, o melhor momento é quando já rolou a cena, quando o Thomas já decidiu ajudar, e ele morre, e todo mundo morre, mas a Sylvia vive só, a Sylvia fica só, e ela, como se ela vai reconstruir o que foi deixado. Aquela cena, essa é a melhor pra mim. E você tocou num assunto até interessante, TB, que pelo fato que uma coisa que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, que era pra entender que Apolo ficasse com a Sylvia. O nome do irmão da Sylvia era Sirius. Sirius era o cara, o metidinho, filhinho de papai. Não, Sirius ele não se apaixonou. Ele não se apaixonou por ele. Ele criou uma simpatia por ele. Ele ficou uma simpatia de que ele podia ser um cara, uma pessoa interessante para ter um vínculo de amizade, que ele não tinha amizade com ninguém. Ele ficou afim. Pode se colocar que é o mesmo sentimento de Apolo com Thomas. Não é, Apolo eles... Não, mas no começo era amizade, da amizade virou a mais do que amizade. O que a gente sabe que passa no anime é que eles eram namorados mesmo, eles iam casar, só que quando o Apolo conheceu Sylvia, aí não rolou mais. Quando Apolônios conheceu Cecília, aí não rolou mais, aí o Thomas ficou puto e aí aquela putaria toda que a gente sabe. Então, vamos continuar. Mago Giva aqui, ele gostava muito do Sirius, que é o irmão da Sylvia, né? Gostava muito. E ele quer falar aqui das poesias que o Sirius fala. O Sirius é um cara muito poeta. Diga aí, por que você gostava das poesias dele? Bem, as poesias deles retratavam uma pessoa retraída, de sentimentos tristes, que não podia ser expressado. Devido a ele ser um ser híbrido, como a irmã, ele se sentia só o tempo todo. Apesar dos contrastes da classe social, ele se achava superior, um sentimento praticamente herdado da parte celestial, vindo do Apolônios. Onde ele, no momento que ele se sentiu inferior, ser chamado de fedendo, ele viu o outro lado da vida, ele viu que a vida não se contraz de pedestais e de nível social. Existe a parte ruim, existe a parte do barro. E ele conheceu o barro, ele conheceu o lugar dele através de uma simples expressão vindo de Apolo, chamar ele de fedendo. Pois ele chamava ele, porque ele era imundo, não sabia se expressar, praticamente era um selvagem, ele chamava ele de porco e selvagem. E quando ele se viu, onde a vida não se retrata de discriminações. Todo mundo é igual, todo mundo é irmão. Apesar das diversidades da vida, todo mundo tem aquilo que as pessoas simplesmente ignoram. Sentimento. Nosso Mago Giva, ele sabe tudo de anime, também sabe tudo da vida, porque é o mago, o guru. Muito bem. Agora a próxima questão eu vou passar para a Giva, mas eu também vou responder. Porque é uma questão assim que ela permite uma análise melhor do anime. Agora vamos para a parte da análise, viu, Mago Giva? Tá preparado? Essa é a parte crucial aqui da review, do conversando sobre o anime, né? Então, para você, Mago Giva, qual é o sentido de Sosei no Aquarium? O que é que o anime quer trazer? Qual é a mensagem do anime? Essa é uma pergunta... Essa que é agora que a gente tá falando do anime de verdade. Para você, o que é que o anime faz? Bem, pela análise que eu percebi, o anime passou uma informação de que a humanidade não é aquilo que você pensa que é, onde tanto os seres celestiais como os próprios humanos, o que eles têm em comum é que eles são pessoas selvagens, são pessoas que não têm sentimento. Se alguém despertar a palavra sentimento em um deles, isso simplesmente é um ponto de uma guerra. Foi o que gerou a guerra entre humanos e seres espirituais, os anjos. Porque o que fez Thomas, Apolônio, tomar ódio dos humanos, o prazer de fazer perversidade, ser mal. Mas o sentimento de maldade em Apolônio não foi grande, pois ele pôde saber o que é amor, o que é prazer, o que sentir o próximo. Foi por isso que ele se apaixonou por Cecília e criou os descendentes dele. Ao ponto que Thomas, que continuou sendo mal, ele dedicou a continuar a fazer o que ele fazia, maldade.
Então, na visão do autor, na história, o que passa é que todo ser espiritual que se denomina uma divindade é mal. E a humanidade já é o mal por si próprio. Então, onde existe o bem nisso? Nenhuma parte. Pois o mal com o mal se paga. Palmas para o Mago Giba de novo. O cara é sensacional, pelo amor de Deus. O cara é demais. Agora, vamos falar. Minha opinião do Admin, aquele que você. Se você não conhece, tá conhecendo agora. O que eu acho do que fala Aquarion? Muito bem. Divanil tem razão, é um anime religioso, um anime com temas religiosos, sim. Não só, porque a gente tem que pensar o seguinte, o japonês ele não vê anjo como nós vemos, eles não são ocidentais, eles são, né, orientais. Então eles veem como seres espirituais mesmo, eles não veem como se fosse alguém muito bom. Para japonês não tem esse negócio de que os anjos são bons, não tem isso. Por isso que geralmente você encontra animes e que anjos são maus, que é neste caso. Ou então que anjos não tem lado. Tanto anjo como demônio é uma coisa. Exato. Isso é retratado muito em Amegami-sama, que a gente vai trabalhar aqui em breve no podcast, que não tem essa diferença não, de bonzinho, não tem. São jogos de poder. O anime realmente ele envolve algumas questões teológicas, né? Isso não dá pra negar. Mas eu acho que o tema central do anime não é bem religião. Se vocês forem falar aqui, se vocês forem notar bem, do que a gente mais falou aqui foi do relacionamento entre pessoas, de amor, de ódio, de inveja, de ciúme, de despeito. Eu acho o seguinte, eu acho que o anime ele tá falando de duas coisas. Primeiro, do que Giba falou, de sentimentos humanos, qualquer que seja eles, se é amor não se é amor em si, porque não existe a diferença entre amores, né? Todo amor é amor, ponto. Então, se é amor, se é prazer, se é ódio, se é vingança, o anime tá falando disso, de que todas as pessoas são capazes desses sentimentos humanos, mas o anime também fala de uma virada. O anime tem duas viradas. Quais são? A primeira virada é do Apollonius, porque o Apollonius, ele foi o que Giba falou, ele discriminava os seres humanos e por isso os comia e os matava, ele não tinha piedade. Então, essa primeira virada é quando ele... É como se fosse assim, ó, é como se o anime tá te dizendo que as pessoas podem ser boas, que as pessoas podem mudar. É preciso algum agente de mudança. O agente de mudança do Apollônio foi a Cecília. A Cecília mostrou para o Apollônio que os seres humanos são pessoas, que nós todos somos pessoas, entendeu? Então, o segundo ponto do anime, além de falar dos sentimentos humanos, é isso que eu falei, essa possibilidade de mudança. Então, tinha lá a primeira virada é do Apollônios, a segunda virada é do Thomas. Quando o Thomas decide ajudar todo mundo, porque ele percebe que o mundo dos anjos já acabou, o mundo dos anjos já está destruído, onde é que ele ia viver? Como é que aquelas pessoas vão sobreviver? Ele decide mudar, ele decide ser uma pessoa boa, entendeu? Então o anime fala disso. Desses sentimentos humanos, que são todos os sentimentos humanos, amor, ódio, não sei o que, tudo. Sentimentos que só focam em o Aquarion sempre era o destino dos seres humanos e o destino dos seres celestiais, dos anjos. E a mudança, que você pode mudar, tá entendendo? É preciso ponto de mudança, como é que esse ponto de mudança vai ser, como ele vai ocorrer. Por exemplo, eu não acho que o ponto de mudança do Thomas tenha sido o Sirius, irmão da Silva, porque ele não estava nem aí pro Sirius. Eu acho que o ponto de mudança do Thomas foi quando ele percebeu, quando ele pensou pra si mesmo, falou, fudeu. Você tá entendendo? O Sirius, o que ele viu, o que a Thomas viu no Sirius, simplesmente foi aquilo que ele viu nele próprio com Apolo News. Verdade. Boa. A inveja, o Exato. sentimento de inveja. Exato. Então é isso, o anime fala de humanidade, de tudo que é humano, de todos os amores humanos, amor homossexual, amor de tudo que é amor, e também, na minha opinião, claro, e de que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ser pessoas boas. E que amar não é pecado. Exato, e que amar, boa, bem lembrado. Então é isso, vamos terminar aqui o primeiro conversando sobre animes do Anima Nerd, que é o podcast oficial da Fonte Geek. Eu quero agradecer aqui a presença do poderoso Mago Giba, né? Aqui para falar sobre tudo que é bom. Ele é demais aqui, o cara é o guru. E nós vamos já para o próximo podcast, que é sobre a continuação de Sosei no Aquarion, que é Aquarion Evil.
Fique conosco e até mais. Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek.